Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, nessa nossa segunda semana do curso livre de embutidos, produção de embutidos, né, conceitos gerais. Nós vamos falar um pouquinho dos principais ingredientes que a gente usa, tá, na formulação dos embutidos. E na próxima aula nós vamos falar das principais etapas no processamento, na elaboração. Então, algumas dicas, chamar atenção para alguns pontos importantes na hora dessa elaboração, tudo bem? Então, para a gente começar, o que é importante a gente falar um pouquinho sobre ingredientes? A gente adiciona ingredientes em qualquer tipo de formulação de produto, carne, com o objetivo de conferir algum benefício àquele produto, carne. Seja ele numa mudança de característica sensorial, melhorar a cor, melhorar o sabor, intensificar algum tipo de sabor, né? Melhorar o cheiro, a palatabilidade, enfim. Então, mudança nas características sensoriais, ela é um dos principais pontos na adição de ingredientes. Tem alguns ingredientes que melhoram a vida útil, a vida de prateleira desse produto. Também nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E as empresas, as indústrias utilizam variados tipos de formulações ou ingredientes para poder até melhorar a variedade, a disponibilidade desses produtos para o consumidor, né? Um produto com maior vida útil fica mais facilmente disponível em mercados consumidores mais longe do local de produção da indústria, né? Tudo isso é regulamentado por legislações específicas e a gente tem que ter sempre em mente a segurança alimentar desse produto ao consumidor, tá? Que nenhum ingrediente desse pode trazer prejuízos à saúde do consumidor. Tenham isso sempre em mente, tá? Algumas legislações eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula para vocês terem acesso, tá? E consultarem, baixar aí. A primeira delas é a Portaria 540 do Ministério da Saúde, tá? Ela é de 1997 e ela traz definições do que é ingrediente, do que é aditivo e do que é coadjuvante de tecnologia. Essencialmente, ingrediente é tudo aquilo que a gente adiciona, tá? Na formulação de um produto, tá? Os aditivos, eles vão conferir características específicas e regulamentadas por legislação específica também, tá? Então, conservante, antioxidante, estabilizantes. E esse coadjuvante de tecnologia, ele é um ingrediente que vai potencializar alguma tecnologia empregada naquele produto. Por exemplo, quando a gente fala de um produto cárneo fermentado, como um salaminho, a gente pode utilizar um coadjuvante de tecnologia que é um fermento preparado, pronto. Uma cultura biológica, uma cultura de bactérias que vai potencializar, melhorar o processo tecnológico da fermentação daquele salaminho. Toda a formulação na indústria, para vocês saberem, que todo produto cárneo que está aí à venda, comercializado e que sofre um processo de inspeção e fiscalização pelos órgãos fiscalizadores, pelos órgãos oficiais, ele todo esse produto tem que ter uma formulação, ou seja, aquela lista de ingredientes aprovada pelo órgão, tá? Para ver justamente e garantir justamente a segurança alimentar do consumidor, tá? Então, os aditivos, eles são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ligada ao Ministério da Saúde, tá? E dentro da Anvisa, a gente fala, dentro desses aditivos, dessas regulamentações, tem duas portarias específicas que tratam sobre produtos cárneos, tá? A gente fala da portaria 1002, de 11 de dezembro de 98, e a portaria 1004, de dezembro de 98. Então, ela separa produtos cárneos dos demais devido à importância e à quantidade e especificidade desses produtos. Também a gente pode destacar a importância econômica desses produtos no mercado nacional, tá? Bom, começando então nos principais ingredientes, a gente fala do sal, né? Ele é o principal agente de sabor usado em produtos carnes, tá? Ele também melhora a capacidade da proteína da carne de segurar, reter água, o que vai influenciar na maciez, na textura desse produto.
melhorando características sensorial de mastigação, né, suculência. Ele tem um efeito benéfico no produto cárneo que reduzir a ação de micro-organismos, principalmente bactérias, tá? Principalmente porque ele diminui a atividade de água, ou seja, a água que está disponível para as bactérias, os micro-organismos usarem e elas se multiplicarem. Um ponto que a gente tem que tomar cuidado no uso de sal ele tem um efeito de acelerar reações que deixam um sabor desagradável ao produto, um sabor de produto cárneo rançoso, de produto rançoso, que tem aquele gosto forte quando a gente coloca na boca, né? Que parece que já está muito tempo ali guardado. Esse é o famoso sabor de ranço. Então, por isso que não é interessante guardar produtos cárneos, tá? Congelados muito tempo, já temperados, porque o sal acelera esse processo de rancificação, o que vai dar gosto desagradável ao produto, ok? Alguns valores para vocês terem aí noção de valores médios de uso de sal na formulação de produtos cárneos. Tá? A literatura fala em torno de 1,6 a 2,2%, é um teor de sal considerado normal. Tá? Valores de 3 a 4% já está assim, no limite de produto que a pessoa vai achar salgado. Tá? E acima de 5%, o sal já vai fazer com que a água que está dentro do produto, na proteína, saia dele. O que a gente chama de perda de água, ou salting out, saída de água, perda de água, tá? O que vai influenciar naquela textura que eu falei um pouquinho mais cedo, tá? Normalmente eu tenho visto teores aqui usando teores de sal nas nossas formulações aqui no Instituto, entre 1,5% a 1,8%, tá? Nós temos feito testes e os produtos têm ficado muito bons, com uma graduação de sal bem suave, uma aceitabilidade, uma palatabilidade muito boa. Um outro ingrediente interessante que a gente usa muito é a água, né? A gente usa a água para dissolver os ingredientes, né? E naquela característica do sal de aumentar a retenção de água da fibra muscular, da proteína, a água tem papel essencial aqui, tá? Então a gente pode adicionar água. Tem que tomar cuidado com quantidades excessivas de água, vai influenciar nessa textura do produto, nessa capacidade de retenção de água, na suculência, e também pode ser considerada fraude. Então, tem que ser adicionado com muito cuidado se o produto for cru, se o produto for cozido. Produtos crus, a adição de água deve ser bem menor, e produtos cozidos a gente tem uma tolerância um pouco maior. Sempre consultar a legislação de cada produto, ok? Sempre usar água quando for fazer um produto cárneo, água gelada, tá? Se conseguir usar pedras de gelo ou lascas, gelo triturado, melhor, tá? E sempre lembrar, qualquer uso de água em alimentos, ela deve ser de excelente qualidade, tá? Então coloquei aí potável. A potabilidade da água, os padrões de potabilidade de água devem ser sempre considerados no uso da água como ingrediente na elaboração de embutidos. Bom, dos principais ingredientes, então, sal e água, a gente passa para dentro dos ingredientes aquela classe de ingredientes chamada de aditivos. Então, eles vão ter funções específicas na formulação. O primeiro deles são os conservantes. Qual é a função dos conservantes nos embutidos? Eles impedem ou diminuem ou retardam a ação microbiana ou enzimática que vai diminuir a qualidade do produto cárnico, tá? Então, ele aumenta a vida útil desse embutido, tá certo? Um dos principais representantes de conservante em embutidos são chamados nitratos e nitritos, ou sal de cura, cura rápida,
cura longa, pó húngaro, enfim, tem vários nomes comerciais, tá? Então eles vão inibir o crescimento de micro-organismos, principalmente bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doença no ser humano e auxiliam o desenvolvimento de cor no produto carne, no embutido, tá? Eu até coloquei aí aquela cor bem vistosa, um vermelho vivo de um produto carne na hora que você vai comprar ele lá no supermercado, que nos atrai a atenção, porque a primeira coisa que a gente faz é comprar com os olhos, né? Então, um produto carne, uma linguiça bem vermelhinha, vistosa, bonita, isso é função também do conservante nitrato nitrito, sal de cura, tá? E depois que a gente cozinha esse produto, esse embutido, ele fica uma coloração rosada também para atrair o consumidor a consumir, tá? Ele muda o que a gente chama do pigmento da carne, que é a mioglobina, tá? Então ele muda a cor de um vermelho escuro da carne para um vermelho vivo, para um vermelho bem atrativo no produto cru, e depois de cozido esse vermelho vira uma coloração rosada também bem vistosa, tá? Devido a essa ação de impedir crescimento microbiano, a gente tem que usar os sais de cura, com muito cuidado, tá? Então aí eu coloquei aí o nitrito, que é o NO2, esse INS 249 ou INS 250 são os nomes que a gente encontra no mercado para comprar, tá? Então você encontra lá no produto, sal de cura, aí tá lá, nitrato, INS, conservante INS, número tal. Aí você sempre verifica se é o nitrito, que é uma cura rápida, ou 249 ou 250, ou o nitrato, que é o 251 ou o INS 252, tá? Por que a gente chama cura rápida ou cura longa? Porque o cura rápida já está nessa forma nitrito, que é a forma que ataca a bactéria, os micro-organismos diretamente. A forma de cura longa, que é o nitrato, ele ainda precisa de um tempo de ação para se transformar em nitrito e aí sim evitar o crescimento de bactéria, tá? Então a gente usa dependendo do tipo de embutido. Embutidos crus, de consumo rápido, como linguiças, por exemplo, a gente costuma usar nitrito de sódio ou de potássio, tá? Embutidos de consumo de longo tempo de consumo, como salaminhos, presuntos, apresuntados, a gente costuma usar o nitrato, que tem uma cura longa, tá? Aí tem os limites que a legislação que eu tinha passado para vocês anteriormente prevê, tá? Para cada 100 gramas do produto. Então vocês vejam, 0,015 gramas de nitrito para cada 100 gramas de linguiça, tá? Para transformar isso numa regrinha mais fácil, a gente pode considerar 0,15 gramas de nitrito para cada 1 quilo de linguiça, tá bom? E o mesmo se aplica ao nitrato. O grande risco de uso de sais de cura é o potencial formador de substâncias potencialmente cancerígenas. Vejam, potencial formador dessas substâncias que tem potencial cancerígeno, tá? Não é que se eu comer nitrato nitrito na condição de uso, eu vou desenvolver câncer, não, tá bom? Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Então, vejam que o processo de pesar esse ingrediente é extremamente importante na elaboração de qualquer embutido carne, tá bom? Um outro aditivo, pessoal, que pode ser usado na elaboração dos embutidos carnes são os antioxidantes. Elas são substâncias que vão diminuir alterações oxidativas. Essas alterações oxidativas influenciam negativamente na cor, no sabor e no odor dos produtos, dos embutidos, tá? Então, na verdade, a gente usa esse antioxidante para impedir a perda
de cor, principalmente cor desses embutidos. Então, aquela cor vistosa que eu falei com vocês do sal de cura, bonita, ao longo do tempo, se eu não tiver um antioxidante, se eu não estocar direito aquele embutido, ela vai perdendo aquela cor, ela vai ficando escura, tá? Acinzentada, amarronzada, o que não atrai o consumidor, tá? Então a gente usa o antioxidante para potencializar e acelerar o desenvolvimento da cor nos produtos carnes curados, aqui no caso o embutido, tá? Aí alguns nomes para vocês, nomes comuns que vocês encontram na internet, se jogar aí, acelerador regal, fixador de cor, hexacor, enfim. Tem alguns nomes aí que a gente encontra para facilitar a busca do antioxidante. Um quinto item, e aí o terceiro aditivo que a gente fala, é o estabilizante, tá? São os famosos fosfatos. O que o fosfato traz de benefício ao produto? No caso, o embutido. Ele aumenta a capacidade de reter a água da fibra. Então, lá que eu falei do sal com água, que melhora a capacidade de retenção de água, adicionar fosfato potencializa essa capacidade, o que vai melhorar no quê? Na maciez do produto, tá? Na estabilidade da massa, tá? Veja aí, eu até coloquei propositalmente uma foto de uma mortadela. Olha que bonita para vocês verem. O fosfato, os polifosfatos, né? Eles melhoram o processo de fatiabilidade, ou seja, de cortar, você pedir lá, ô moço, me arruma umas 10 fatias de mortadela, né? Aí ele passa a mortadela naquela máquina e vai fatiando, tá? Produto carne que tem problema de estabilidade dessa massa de mortadela aí, na hora de fatiar, ele esfarela, ele quebra o pedaço, tá? Então, o estabilizante permite uma fatiabilidade melhor, sair aquele pedaço, aquela fatia de um embutido inteirinha, sem problema, sem nenhum defeito para o consumidor levar, tá? E a gente costuma usar juntamente com o emulsificante, que é um outro aditivo que a gente usa principalmente para salsichas, perdão, a gente usa para salsichas e mortadelas. Esse emulsificante vai ajudar numa etapa importantíssima na produção desses produtos, que é a emulsão cárnea. Eu vou falar dessa emulsão cárnea na próxima aula, nas etapas, tá bom? Então é um aditivo que facilita esse processo de emulsão. Vamos seguindo. Um outro tipo de aditivo usado nos embutidos são os extensores, ou ligantes, ou enchedores. O que é a função desses extensores? Na verdade, também melhorar a capacidade de retenção de água, então melhorar aquela textura, a suculência do produto, tá? Ele diminui produtos carnes cozidos. Esses enchedores, eles vão diminuir a perda que o processo de cocção, de aquecimento, a perda de água e a perda que essa cocção faz com que saia a água e aí o produto encolha depois da cocção, tá? Então o enchedor evita essa perda, esse encolhimento do produto carne depois que ele sai da temperatura quente, tá? Também melhora a fatiabilidade. E uma outra função que a indústria gosta bastante é reduzir custos, tá? Porque acaba que você, ao misturar esses extensores, que vocês vão ver aí alguns exemplos, como farinhas, proteína de soja, ele vai aumentando o rendimento e diminuindo o custo da formulação, tá? Porque carne é mais cara do que farinha, né? Do que proteína de soja, correto? Então, reduz custos para a indústria. Aí os exemplos, eu falei da proteína de soja, nós vamos ver na semana que vem, na quarta semana, os limites previstos em cada tipo de embutido, cada tipo de produto carne, tá bom? Normalmente o percentual lá está do total de proteína presente naquele produto, nós vamos falar sobre isso. A gente pode usar leite em pó e soro de leite em pó, é um ótimo
extensor, tá? O problema dele é o alto custo. O mais usado, que para diminuir custos, são as farinhas, né, e açúcares. Então no Brasil usa muito a fécula de mandioca, maltodextrina tá se popularizando muito no uso em embutidos, tá? E um extensor muito interessante é a chamada carragena. Ela é feita com algas, a partir de algas marinhas, tá? Vou ter um material específico dela para vocês aí no Classroom. E ela confere vários benefícios, né? Tem autor sugerindo até que se classifique ela em outro tipo de aditivo pelos benefícios que ela produz, que ela traz, melhor dizendo, ao embutido, tá? E para finalizar os ingredientes, a gente tem os condimentos. Eu coloquei aqui corante, especiarias, tudo em condimento, porque na verdade muitos deles têm função de melhorar cor e sabor, né? Hoje em dia tem sido nessa divulgação dos programas de culinária, né, na televisão, tem sido quase uma arte de cada um usar esses ingredientes, tá bom? Então, mas nos embutidos carnes, a gente usa os corantes, né? Os principais aí, cúrcuma, urucum, as pápricas, são bem interessantes que elas também agregam sabor ao produto, tá? E o corante natural de carmim de cochonilha. Ele é muito interessante para usar na formulação de presuntos e apresuntados. Nós vamos ver apresuntado na última semana, tá bom? É facilmente disponível, se encontra na internet, tem quantidade de uso tranquilamente para usar, e ele é um corante bem disseminado na indústria de laticínios para dar cor àqueles iogurtes, principalmente de morango, tá? E as especiarias, tá? Então, especiarias aí, variedade enorme disponível no mercado para influenciar muito, principalmente, mas principalmente no sabor, tá? Algumas têm efeitos antioxidantes, como eu estou colocando aí pimenta do reino, cravo, noz moscada, e algumas com efeito antimicrobiano, tá? Como canela, cravo, mostarda, gengibre. E o maior cuidado dessas especiarias, principalmente a gente encontrar ela nessas pequenas partes, né? Ou se comprar de fontes não reconhecidas, etc. Ou a gente faz em casa, é tomar cuidado com contaminação, principalmente fungos, mofos, tá? E algumas bactérias, se a gente não tiver cuidado também na manipulação, na obtenção dessas especiarias. Porque se a gente adiciona isso aí ao produto, ao embutido carne, a gente pode estar contaminando aquele embutido, tá bom? Bom, era isso, pessoal. Então, essa foi a aula de ingredientes na elaboração de embutidos, tá? Tem vários materiais aí no Google Sala de Aula para vocês darem uma lida, complementar essas instruções aqui, esses conceitos básicos para vocês, e a gente vai se falando no Google Sala de Aula, tá bom? Meu e-mail está aí, estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!